para deixar uma palavra da parte do Senhor. E nós sabemos que devemos todos os dias estar diante do nosso Senhor, estar diante dEle, na presença dEle, mesmo que o barco ele balance. Nós sabemos que o nosso Deus é aquele que nos justifica. Nós sabemos que o nosso Deus é o causador do milagre. E ainda que olhemos e não vejamos uma saída, ainda que olhemos e digamos assim: Senhor, eu não consigo enxergar nada, eu não consigo ver nada, nada está acontecendo. E eu costumo dizer que Deus ele trabalha no silêncio, porque o silêncio de Deus, né, é um barulho, é um estrondo sobrenatural. Porque Ele faz aquilo que nós não entendemos, os meios do Senhor fazer, os meios do Senhor trabalhar. E às vezes questionamos, duvidamos, porque somos carne, somos imperfeitos, né? E precisamos a cada dia buscar a presença dEle. Precisamos a cada dia matar o leão que nos rodeia, bramando. Precisamos a cada dia estar diante do nosso Senhor, né? E eu estava falando para a missionária Priscila agora, porque nós fazemos o culto, antes, nosso culto, né? Para nos alimentar ainda mais, para passar para vocês. Porque nós temos que dividir, né, a graça e a misericórdia do Senhor. Aquilo que o Senhor faz pela nossa vida, nós temos que ser gratos, né? E eu vinha justamente falando com a missionária Priscila sobre isso, né? Que às vezes Deus nos dá uma graça, Deus nos abençoa e às vezes nós hesitamos em falar, né? Aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor falou, né? E às vezes é algo assim sobrenatural, algo verdadeiramente de Deus. Você vê Deus mandar você falar algo, né, que acontece na vida da pessoa e se torna um milagre, sabe? Aí você vê que você precisa de verdade buscar o Senhor a cada momento, buscar o Senhor. Explica que a gente está no monte, está cheio. Estamos no monte, viu, irmãos? Tem aqui algumas partes que os irmãos estão orando, né? E os irmãos ali estão bem avivados, né? Estão orando ali, ligados com o Senhor. A gente está aqui mais reservado, fizemos o nosso culto em silêncio. Assim, mais reservado até para não atrapalhar os irmãos, né? Porque a palavra de Deus nos ensina a ter ordem e decência, né? Se nós chegamos e existir um povo orando, intercedendo, clamando, nós temos que aprender a ter mais silêncio para não desligar o irmão. Mas, enfim, vamos aqui na palavra, né? E nós vemos um Deus que é um Deus do sobrenatural, né? Porque se a gente for ler a Bíblia, a palavra de Deus diz que quem explica Deus? Ninguém explica. Deus, ele faz como ele quer, da forma que ele quer, ele age como ele quer. Ele pega uma mulher com útero seco, a qual o médico disse assim: olha, não vai acontecer, você não pode ter filho, você tem um útero infantil, ou você não tem um útero que vai gerar uma criança, ou faz um teste no marido e diz assim: olha, você não tem condições de ser pai porque você não gera, né? Você não é reprodutivo, né? Essa é a linguagem mais ou menos da medicina que fala, né? E eu vejo um Deus que ele faz o movimento, eu vejo um Deus que ele confunde a medicina, eu vejo um Deus que cura, eu vejo um Deus que liberta, eu vejo um Deus que salva, eu vejo um Deus que entra na peleja, né? Eu estava falando com a missionária Priscila sobre algumas pessoas da Bíblia, né? Nós vemos que umas pessoas foram bem mais abençoadas que outras, mas nós vemos também a luta que essas pessoas passaram, né? E assim, às vezes a gente quer a bênção, mas a gente não quer passar a luta, né? Eu estava falando ontem aqui na live
e repito hoje, falo sempre nas oportunidades que eu tenho de estar ministrando a palavra de Deus, que é assim, as pessoas elas procuram Deus na adversidade, elas procuram Deus em meio aos problemas, mas na hora que ela está na bonança, ela não lembra que existe Deus. Sabe? Outrora a pessoa busca Deus, né, com mais afinco, com mais graça, né, ora mais, jejua, busca, né, e vai em consagração, porque está passando por um processo. E aí quando o Senhor abençoa ela, ela deixa de buscar o Senhor da forma que ela tinha buscado. Outrora era vaso cheio, né, se deixava ser usada pelo Espírito Santo de Deus, deixava, né, falar aquilo que o Senhor mandava falar, e hoje, em meio à tua bênção, em meio à sua graça, né, pela misericórdia do Senhor, porque a graça de Deus é imerecida, nós sabemos que somos pecadores, somos pós-cinza, não somos dignos de nada, não somos merecedores de estar diante do nosso Deus. E aí a gente vê um Deus que olhou lá do céu e achou graça em mim e você. A gente vê um Deus de infinita misericórdia. A gente vê um Deus que olha para nós, sabe, como filhos amados, sabe, como príncipes e princesas do Senhor. E eu fico observando esse Deus, sabe, na sua magnitude, na sua grandiosidade, né? Deus ali, quando ele falou com Adão e Eva ali, ele poderia simplesmente acabar com tudo, né? Vou fazer uma nova criatura, vou fazer um novo casal. Mas não, Deus ali, ele fez entender ali que Adão errou, que Eva errou. Porque quando a Bíblia diz assim, vigiai e orai. Se a Bíblia manda que eu vigie antes de orar, porque ela está dizendo para mim que os meus olhos, eles desejam coisas que vão me levar para o inferno se eu não vigiar, né? Porque a palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, né? Não adianta. A Bíblia diz que naquele grande dia muitos virão até o Senhor e dirão, Senhor, em teu nome fiz, aconteci, sabe, preguei, e o Senhor Jesus dirá assim, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Porque Deus, ele sonda a mente e coração. Deus, ele sabe a nossa fidelidade, né? Existem grandes líderes religiosos aí, né, fazendo, né, assim, aquilo que Deus manda fazer, mas a sua vida não condiz com o ser de meus imitadores, sabe? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele disse para mim e para você, sede meus imitadores. Não é dizer que somos perfeitos, olha que lindo gavião, somos perfeitos, né? Somos merecedores de estarmos aqui na presença de Deus. Não somos, não. Somos agraciados, né? Deus olhou para nós e ele achou graça em nós. Ele olhou para nós e disse assim, eu vou usar esse povo, sabe? Eu vou permitir que o meu Espírito Santo acompanhe esse povo, que o meu Espírito Santo agracie esse povo, né? E é graça merecida. Porque a todo momento nós pecamos contra Deus. A todo momento nós questionamos, nós murmuramos. E muitas das vezes até falhamos, sabe, como filhos de Deus. E o Senhor, ele tem misericórdia, sabe? E eu vejo um Deus que... tem misericórdia. Eu vejo um Deus que olha para nós como Deus, como amor, mas como fogo consumidor, e tem tido misericórdia. Porque eu tenho visto, irmãos, as pessoas estamos vivendo o prenúncio dos fins dos tempos, sabe? Estamos vivendo tudo isso, rumores de guerra, nação se levantando contra a nação, reino contra reino, e eu tenho visto pessoas que batem no peito e dizem que são servos de Deus, prostrados dentro de casa. E eu estava conversando com a missionária Priscila hoje, e ela falou que às vezes, né, nós nos sentimos fracos e muitas das vezes não queremos ir para a igreja. Até porque, assim, não é dizer que você está no templo,
e o templo vai te trazer graça, vai te trazer misericórdia. Não. É dizer que o nosso culto começa na nossa casa, porque a igreja somos nós somos a igreja. Ali, a igreja, né, nós chamamos de igreja, mas é o templo, é o lugar onde cultuamos, é o lugar onde nos reunimos com nossos irmãos e ouvimos a palavra de Deus. Porque às vezes precisamos ouvir algo de Deus e às vezes nos sentimos fracos e vemos Deus usar pessoas, seja na palavra, seja em visão e revelação. Eu vejo a profundidade do Senhor, sabe? Eu vinha conversando com a missionária Priscila e ela havia dito que ela havia palestrado algo no particular com Deus, né? E eu acho muito lindo quando nós falamos algo particular com o nosso Senhor e nós vemos o nosso Senhor usar vasos para falar algo que nós falamos em particular. Sabe? Porque esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que sonda aqui e aqui, sabe? Porque a Bíblia diz que há particulares que nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e entrar no nosso secreto com o nosso Deus, né? E aí quando fala de quarto, não é quarto, porque há situações que você não vai estar na tua casa. Há adversidade que você vai passar, que você vai estar na rua. A adversidade que você vai passar é que você vai estar no teu serviço. A adversidade que você vai passar dentro do templo do Senhor. Nossa, irmã, dentro do templo? É dentro do templo. Porque a Bíblia diz que há joio no meio do trigo. Se eu entendo que a Bíblia me ensina que há joio no meio do trigo, eu sei que a Bíblia também diz que há lobos vorazes em pele de cordeiro dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. E aí eu observo, né, que esse Deus, ele não separou o joio do trigo, né? E aí nós vemos assim com os nossos olhos carnais pessoas que estão dentro da igreja e que estão dando brecha para a sua língua. Falam do irmão, né, como o irmão tá. Aí o irmão sai da presença, o irmão se afasta, e aí a gente vai dizer assim, se afastou porque não queria compromisso, porque nunca teve compromisso. Não, se afastou porque estava passando por uma adversidade e os irmãos não olharam com olhar espiritual. Os irmãos não buscaram com olhar espiritual. E aí eu entendo o seguinte, que nós estamos sendo mais julgadores do que amar. Sabe? E a palavra de Deus diz que o único digno de julgar é o Senhor. E aí eu vejo um Deus que nos ensina a amar o nosso próximo e nós não fazemos. Um Deus que nos ensina a buscar a presença dele todos os dias. Um Deus que nos ensina que nós temos que ser imitadores dele. Um Deus que nos ensina que nós temos que ser como criança. Porque quando o Senhor Jesus ele estava palestrando para aquela multidão, né, os discípulos não queriam deixar aquelas crianças chegar até o Senhor, né? E o Senhor falou assim, deixe que venham as minhas criancinhas, porque nelas tais o reino dos céus. Porque nós temos que ser como uma criança, não é verdade? Nós como pais, às vezes nos colocamos, nos iramos com os nossos filhos e batemos neles, né? Ou chamamos atenção, colocamos de castigo e às vezes a gente se arrepende, mas não vai falar, né? Porque a gente não quer que o nosso filho, ele pratique o mesmo ato de erro. A gente quer que ele modifique ali, né? E aí a gente vê que quando aquela criança, ela esquece de nós termos dado uma palmada ou uma chinelada ou chamado a atenção em posto de castigo, aquela criança ela vem, nos abraça, aquela criança diz assim, mamãe eu te amo, papai eu te amo, né? Porque é a pureza do coração da criança, sabe? A criança ela entende ali que ela precisa dizer que ama o seu pai, porque o seu pai e a sua mãe demonstra amor, demonstra carinho, né? E ela esquece daquilo que nós fizemos ou chamamos a atenção, porque é assim que Deus quer que nós façamos, né? Às vezes a pessoa nos faz algo, irmã, mas
Você não sabe o que a irmã fulana fez, você não sabe o que o irmão fez, você não sabe o que às vezes o pastor até usou palavras para me ofender no púlpito, né? Mas o Senhor, ele não está preocupado com aqueles que te ofenderam, porque eu costumo dizer que eu não incomodo o meu Deus para pedir a Ele justiça para aqueles que se levantam para falar de mim, para pedir ao Senhor justiça, para o Senhor interceder pela minha causa. Não! Porque eu entendo que o Deus que nós servimos é onisciente e onipresente, sabe? E se eu entendo que o meu Deus é onisciente e onipresente, eu entendo que Ele tem visto o que nós temos passado. Ele tem visto as nossas adversidades, as nossas lutas. E quando eu sei que eu tenho um Deus onisciente e onipresente, para que eu vou incomodar o meu Deus pedindo a Ele justiça? E tem crente fazendo oração de feiticeiro. Sabe, quando se coloca dizendo, Senhor, vai lá, faz, Senhor, vai lá, justifica. Se nós temos um Deus onisciente e onipresente, para que nós incomodamos o nosso Deus para pedir para que o Senhor entre na peleja? Não, irmãos. Nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo na Ucrânia. Existem vidas sendo decepadas, inocentes sendo mortos. E aí eu ouço pessoas questionando e dizendo que Deus é esse, sabe, que tem permitido morte de crianças. Ontem a missionária falou para mim que tinha pessoas na live, né, questionando por que Deus tem permitido até crianças morrerem. E aí eu digo para vocês que estão acompanhando essa live que Deus, ele não sente prazer na morte de ninguém. A palavra de Deus diz que quando o Senhor ele foi ao Gólgota ser crucificado, a palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele se colocou de costa para não ver o sofrimento do Senhor Jesus. Porque ele não se alegra na morte de ninguém, seja qual for, se o camarada é matador, se o camarada é estuprador, se ele teve a vida dele ceifada, porque a Bíblia diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então eu entendo que o meu Deus e o teu Deus é um Deus que não se alegra na morte de ninguém, seja o ser humano qual for, porque a Bíblia diz que todos nós somos irmãos em Cristo, independente de credo, de religião, de raça, de cor, de país, de estado, independe. Deus não ama mais um ou ama mais outro, não. Existem pessoas que estão dentro do evangelho e dizem, o Senhor me ama mais porque eu faço a obra dele. O Senhor me ama mais porque eu vou evangelizar. O Senhor me ama mais porque eu estou sempre disposta a arrecadar alimento, a dar a quem precisa. Lê do engano. Lê do engano. Porque a palavra de Deus, ela é prova viva disso. E ela me ensina e te ensina que o Senhor recebe mais aquele que dá de coração. Porque quando aquela viúva, ela pegou aquelas moedinhas que era tudo que ela tinha, o Senhor Jesus, ele chamou a atenção daqueles discípulos que estavam com ele, aquele povo que estava com ele. Porque ali no templo existiam homens de poder aquisitivo alto, homens de posse, de dinheiro. E o Senhor Jesus, ele começou a observar, porque ele é Deus. E ele observa aqui e aqui. É por isso que muitas das vezes o Senhor manda, se existe uma causa que aos teus olhos é sobrenatural, é impossível, o meu Deus entra nessa causa do impossível. E aí ele manda que tu fale no secreto e no silêncio. Ana recebeu quando ela entendeu que o gigante se levantou e que ela entendeu ali que o gigante não era maior do que o Deus dela. Sabe? E quando eu entendo que o meu gigante, aquele que se levanta contra mim, até mesmo dentro da minha casa, não é maior do que o meu Deus, eu entendo ali que eu tenho um Deus que entra na causa impossível, o meu Deus que peleja pelo útero seco, a paz do Senhor, queridos. O meu Deus que entra na causa impossível, aos olhos humanos, aquele traficante não tem jeito, aos olhos humanos, aquele homem não tem jeito, aos olhos humanos, aquela mulher muito ruim, que só fez o mal, só se envolveu com homem casado, não tem jeito. Aí o meu Deus diz assim, esse que é essa que eu trabalho, esse é esse que eu falo.
Porque o meu Deus é o Deus do sobrenatural. E aí o Senhor Jesus, ele chama a atenção para aqueles discípulos. O Senhor Jesus, ele fala assim, olha, ela deu tudo que ela tinha. Porque aquela viúva, ela não se importou. Queria ficar sem moeda. Não. E a Bíblia diz que ela era uma viúva. Uma viúva. E nós sabemos que naquela época as mulheres não podiam trabalhar. E aí eu vejo uma viúva dar tudo o que ela tem, mas ela deu como amor. Não dizer, irmãos, né? Porque eu vejo muitas pessoas criticarem, sabe? E eu acho errado também. E não estou concordando, não. Pessoas que recebem para ministrar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. Eu acho errado, sim. Sabe? Agora, se Deus tocar no teu coração e você tiver condições financeiras de abençoar uma igreja, abençoe. Não questione o que o pastor vai fazer com dinheiro, não. Porque quando você começa, você tem condições financeiras para ajudar, ou você não tem, mas o Senhor te incomodou para dar, e você vai dar questionando, o pastor vai fazer o que com esse dinheiro? O pastor vai comprar roupa, o pastor vai no seu... Não! Acabou ali. Acabou ali. Aquele dinheiro que você deu para abençoar a obra, não vai ter nem prosperidade na casa do Senhor. Porque você não deu daqui, sabe? E eu vejo assim, muitas igrejas sérias, sabe? Muitos pastores que têm feito a obra do Senhor, muitos pastores que têm se dedicado, sabe? A fazer a obra, gemendo, chorando, sabe? Gemendo, chorando, fazendo a obra. E muitas das vezes buscando, sabe, recursos, procurando buscar recursos para construir a igreja, para comprar uma cadeira mais confortável, para colocar um ar-condicionado, para oferecer o melhor para aqueles que sentam para cultuar a Deus, sabe? E eu digo por mim mesma que teve vezes que eu vi o Espírito Santo de Deus falar com meu marido, e ele ia a determinados pastores e abençoar com um valor. E eu ver o pastor chegar e falar assim, meu amigo, essa manhã ou uma madrugada passada, eu estava orando o Senhor e falando que eu precisava pagar uma boleta, porque eu comprei isso e isso para a igreja e vence hoje. E justamente o valor que o meu irmão trouxe foi justamente o valor da boleta, sabe? Então, assim, se Deus incomodar você para dar R$2, dê R$2. Aquela viúva era tudo que ela tinha, ela deu. Mas o Senhor viu aqui, ó, sabe, que ela deu de coração. E aí eu vejo que o Senhor Jesus coloca assim, olha, aqueles homens de posses, eles estão dando, mas eles estão dando para aparecer. Assim são pessoas, às vezes, dentro da casa do Senhor. Elas não dão para dizer assim, estou dando para abençoar. Eu estou dando porque eu quero ver, assim, pessoas virem buscar uma cesta básica que precisam e serem abençoadas. Eu estou dando porque eu sei que o pastor está construindo o templo e ele precisa de valor, sabe, para comprar uma porta, para comprar um vaso, uma pia, um tijolo, um cimento, uma areia. Não. Então, quando você der, quando o Espírito Santo de Deus te tocar, faça com amor. Outra coisa que eu tenho, assim, visto também, né? Que, às vezes, nós estamos mais preocupados, sabe, em mostrar para o irmão que somos usados, que somos vaso, mas não nos preocupamos com a essência de Cristo. E aí, por que a irmã está falando sobre fé, está falando sobre valores, está falando...
que os irmãos entendam, vamos lá abrir as nossas Bíblias. Aquele que estiver com a Bíblia, eu peço por gentileza, acompanhe, abra sua Bíblia, tá? E se de repente alguém quiser, né, deixar um texto bíblico para que eu possa, nesses 7 dias de campanha na live, estar buscando Atos dos Apóstolos, capítulo 5, para que eu possa tá aqui trazendo a palavra, né? Explicando também, porque a gente estuda, né? E não há nada que nós não saibamos, que nós não possamos aprender, né? Porque eu costumo dizer, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Todos os dias a palavra de Deus se renova. Irmãos, eu peço encarecidamente, deixa o nome aí para oração, tá? Para, assim, não ficar de fora na live da oração. Nós vamos estar orando na nossa casa, toda meia-noite eu estou de joelhos dobrados com meu marido, e aí a gente ensina também para todos os membros da igreja também estarem também, né? E eles ficam também de verdade, e na igreja nós oramos, na tarde da bênção, toda segunda-feira também nós oramos, entendeu? Mas eu quero orar por você, eu quero falar o teu nome, então deixa o teu nome, deixa o nome daquele amigo teu que precisa de uma oração. Se você está com problema no teu casamento, deixa o teu nome que eu quero orar, interceder pelo teu casamento. Sabe, se você tem um problema com teu filho com rebeldia, deixa o nome. Se o teu filho está envolvido nas drogas, deixa o nome dele aí. Explica o que eu vou estar orando em prol, em cima da questão, tá? Mas eu não vou estar aqui expondo a questão, viu? Não vou estar não, tá? Porque a palavra de Deus, ela me ensina que eu não tenho que expor o meu irmão, né? Porque o Senhor Jesus, ele não é Deus que envergonha ninguém, sabe? E quando eu vejo pessoas, né, falando, entregando determinadas coisas na frente de todos e escandalizando a palavra do Senhor, né? E elas não entendem que ali elas não estão assim escandalizando a igreja, não. Elas estão escandalizando a Deus, sabe? E eu fico muito triste, porque nós temos que ter sabedoria. E eu peço, deixem, sabe, o seu nome, seu filho está nas drogas, deixa. Se você está com depressão, não tenha vergonha não, irmãos, de falar não, porque é uma doença da alma, é uma doença que está aqui, e é necessário você buscar o médico sim, mas é necessário também você buscar o Senhor Jesus, para que você venha buscar um fortalecimento, sabe, porque tudo é um conjunto. Deus deu inteligência ao homem. Deus deu inteligência ao homem. Então vamos usar. Há coisas que é para Deus fazer sim, mas há coisas que o homem faz, que não precisa Deus intervir. Porque aquilo que é para Deus ele faz, porque ele entra no impossível. Mas aquilo que é para o homem, Deus não vai mexer, porque aquilo ali é possível, viu? E aí, eu vejo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, né? Olha que interessante. Por isso que eu falei, quando você fizer ou prometer algo para Deus, cumpra. Cumpra de verdade. Porque tudo há consequência, né? Não estou pondo medo nos irmãos, não. É a palavra de Deus, tá? Que diz assim, ó. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço de herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora,
o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos uninamente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com ele, mas o povo tinha-os grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, as quais eram curados. Interessante, né? Que eu vejo uma palavra tão forte, uma palavra que nos ensina, né, que nós até podemos prometer para o homem, porque o que o homem vai fazer é dizer que nós não temos palavra. O que o homem vai fazer é dizer que somos mentirosos. O que o homem vai fazer é falar, muitas das vezes, de nós, né? Porque às vezes somos falhos, somos imperfeitos, né? E eu vejo aqui que Ananias e Safira, eles acompanharam uma pessoa, né, que vendeu o seu bem, as suas terras, e tirou aquilo que era do Senhor. Tirou o seu dízimo, tirou o seu valor e foi até o sacerdote, né? Foi até o apóstolo e depositou. E aí, Ananias e Safira, o que eles fizeram? Eles colocaram na mente deles, vou vender. Só que eu não vou dar o dízimo daquilo que eu vendi. Não. Eu vou tirar uma parte menor. Porque todos ali observavam aqueles, né? É o que eu costumo dizer. O Senhor Jesus, a multidão acompanhava. Uma parte era para questionar, era para estar todo o tempo ali para questionar se realmente o Senhor Jesus era filho de Deus, se realmente ele fazia os prodígios, as maravilhas, né? Se realmente, né, ele era usado, se ele realmente ressuscitava, se ele realmente curava, se ele realmente fazia, né? E aí eu vejo uma outra parte que andava com o Senhor Jesus esperando também uma cura deles mesmos e uma cura para os entes queridos deles, né? E eu vejo também uma pequena parte, eu entendo uma pequena parte, porque eu trago para os dias de hoje. Eu vejo lugares a qual não falam da palavra de Deus, não tem mais temor à palavra de Deus, sabe, praticam coisas dentro da casa do Senhor horrorosas. Coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus ele chegou no templo e ele viu ali que estavam fazendo o templo de comércio, ele se irou. Ele se irou.
E ele ali começou a quebrar tudo. Nós não podemos fazer a casa de Deus de comércio. Mas nós precisamos entender que o templo, ele precisa de recurso. Você já pensou você entrar numa igreja, num templo, e você ver esse templo com uma luz no gato? Você está roubando. E a palavra de Deus, ela me ensina que eu não posso roubar. Se eu me prostituía, eu não faço isso mais. Se eu roubava, eu não faço isso mais. Se eu matava, eu não faço isso mais. Se eu não honrava o meu pai e minha mãe, hoje eu não faço isso mais. Se eu não respeitava o meu próximo, hoje eu não faço isso mais. Se eu era valente e resolvia tudo à base da pancada, à base da pistola, à base da faca, à base da paulada, hoje eu não faço isso mais, porque hoje eu sou uma nova criatura. A palavra de Deus diz que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a palavra de Deus, ela me ensina que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E aí, como templo e morada do Espírito Santo, eu não posso ser suja. Eu não posso me prostituir, eu não posso adulterar, eu não posso roubar, eu não posso falar do meu irmão. Eu não posso deixar a minha língua ser maior do que o meu corpo. Porque tem pessoas que são uma bênção. Ajudam o próximo, faz e acontece, mas não pondera a língua. Está a todo momento atento na conversa do irmão, e às vezes a pessoa precisa desabafar, contar algo, e confia naquela pessoa. Né? E a palavra de Deus diz que a língua, ela tem o poder de incendiar uma floresta. Ela tem o poder de vivificar, mas ela tem o poder de mortificar. Olha, como a palavra de Deus, ela me ensina. E aí eu vejo um homem que invejou, achou bonito. Porque ele viu todos que estavam ali ao redor, admirando aquele homem que vendeu as suas herdades e foi lá e foi fiel ao templo do Senhor. Não é dizer que Deus, ele precisa do meu e do teu dinheiro. Ele não precisa. Porque tudo que você tem aqui na terra, quando você morre, você leva a tua roupa. E não é nem você que escolhe. Olha, é o teu esposo, ou é a tua esposa, ou é o teu filho, sabe? Ou é a mãe que escolhe, sabe? E assim eu fico observando. E eu fico pensando, e nós só paramos para refletir em como nós não temos feito nem 1%, não temos sido gratos, nem 1% daquilo que o Senhor fez por nós. E assim, nós estamos em fevereiro, já partindo para março, abril, maio, há mais ou menos 9 meses, eu perdi um sobrinho, sabe? Um sobrinho que foi acometido de Covid. E é muito ruim quando você vai orar por uma pessoa que está doente, está com enfermidade, e o Senhor fala para você, vou eu levar. Dói aqui. E quando é uma pessoa, sabe, da tua parentela, dói ainda mais. Eu me desesperei, eu titubeei muitas vezes quando eu vi o meu sobrinho e eu chorava. E eu procurava chorar assim longe do meu marido, porque era um sobrinho muito amado do meu marido, né? Era uma pessoa que estava sempre conosco, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, fulana é preferida sua, né? Mas é porque fulana tá sempre somando com você. Fulana tá contigo. Quando você liga e fala assim, oi, eu preciso resolver tal coisa. Eu tô chegando aí, eu vou contigo. E ele era uma pessoa
que ele estava sempre na nossa casa, sabe? Ele ligava ou às vezes chegava no portão e falava assim, ó, abre o portão, eu tô aqui. E eu falava assim, poxa, por que você não avisou para mim, né, preparar aquele almoço? Não, que tiver a gente come. Porque ele era uma pessoa que ele tinha uma condição financeira boa, mas ele era muito simples. Se tivesse arroz, feijão e eu falasse assim, olha, não tirei a carne e frito um ovo, uma linguiça, tá bom pra caramba, ou feijão e arroz tá ótimo. E ele não tinha, assim, luxo com ele. E eu me alegrava naquela simplicidade dele. Sabe, uma pessoa que poderia ir para um local bom, comer o que ele quisesse, sabe? Mas ele preferia estar ali conosco. E às vezes nós começávamos a falar da palavra do Senhor. E nós começávamos a falar da obra de Deus, né? E era assim muito bom, era muito gostoso. E estávamos ali. E no momento de desespero meu, e eu via meu marido desesperado, porque era um sobrinho que estava muito presente conosco, e ele foi acometido da Covid, e ele estava ali entubado, e eu liguei para a missionária Priscila, e eu falei assim, eu preciso ir no monte. E isso já era, acho que umas 8h30 da noite. E o meu marido falou assim, você vai no monte essa hora? Eu falei, eu preciso ir. Eu preciso ir no monte. E eu chamei a missionária Priscila e nós fomos no Horebe, né? Um monte que tem em Mesquita, aqui no Rio de Janeiro, sabe? Muito conhecido, né? E foi ela e eu, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quando a gente sai com um propósito no nosso coração, o Senhor nos acompanha, né? E está conosco a todo momento. E nós chegamos naquele Horebe ali, só Deus sabia, né? E assim, a missionária Priscila sabia que eu estava muito amargurada, né? Porque não era um sobrinho meu de sangue, mas era uma pessoa muito amada, muito querida. Era uma pessoa de muita fé, sabe? E eu tava com a minha alma angustiada. Eu não sei por que eu tô falando isso. É a primeira vez que eu falo numa live. Tem um neto aqui pedindo que ela também tá com Covid. Sobre isso, né? Né? Agora a missionária me mostrou aqui e eu tô entendendo porque o Senhor tá falando. E não tô dizendo, querida, que pode acontecer com teu neto, não, viu? Não, é o neto que tá pedindo pelo avô. Não tô dizendo, meu querido, que pode acontecer com a sua avó, não. Tô falando uma experiência que aconteceu comigo e o Senhor tá me incomodando para me falar. Sabe? E eu cheguei naquele monte e eu me rasguei diante do Senhor. E eu não tinha palavras para falar. Eu não conseguia falar com o Senhor aquilo que estava aqui dentro de mim, sabe? Aquela dor, porque o Senhor tinha falado comigo que ia levar ele. E eu pensei, Senhor, é de mim. Isso não foi o Senhor que falou. E eu via o Senhor falando comigo, sabe? E eu me senti como o próprio Elias. Eu me senti como o próprio Elias. Porque naquele momento que eu me prostrei, em rosto em pó, de joelhos dobrados, eu vi como um vento. E eu vi ali o próprio Espírito Santo de Deus ali, sabe? E eu me levantei. E veio aquele vento, aquela brisa suave. E o Senhor falava comigo através do Espírito Santo. Filha, eu vou levar. Eu vou levar. Não foi algo de ti. Foi eu mesmo que falei contigo. E eu falei, Senhor, tem misericórdia.
eu orava, eu passava uma fé para o meu marido, mas o Senhor tinha já falado comigo. E é muito difícil quando o Senhor fala que vai levar alguém. E principalmente quando esse alguém está no meio da tua parentela. E quando eu estava ali naquele enterro do meu sobrinho, e eu falei, como somos nada. Como precisamos entender que não somos nada. E como eu vejo tantas pessoas arrogantes e soberbas. E eu vi ali o meu sobrinho no caixão lacrado. Naquele caixão dentro de um saco preto. Como se fosse um lixo. Não é assim que a gente faz? A gente compra um saco de lixo preto ali e coloca o lixo ali dentro, sabe? E joga fora. E eu falei, como essa doença, né, ela veio para que o ser humano entendesse que não somos nada se não for misericórdia de Deus. E eu vi ali o meu sobrinho com toda a condição financeira boa, né? Mesmo que ele morresse de causa natural, nós poderíamos enterrar ele no melhor caixão, no caixão mais caro. Nós poderíamos comprar coroas e coroas de flores. E eu vi ali o meu sobrinho sendo enterrado dentro de um caixão lacrado e dentro de um saco preto e nu. Nu. Ali ele não pode nem levar nem a roupa que ele comprou, sabe? E eu fico olhando como nós, às vezes, somos arrogantes, como nós somos soberbos, somos prepotentes, e como temos perdido a essência de Deus, como temos que deixar, sabe, de dar amor àqueles que precisam, como temos que deixado de amar o nosso próximo, como temos deixado de fazer aquilo que o Senhor tem mandado. Não estamos entendendo que não somos nada diante do nosso Deus. Não entendemos que se não for a misericórdia de Deus, que é a graça de estarmos aqui hoje falando, é a graça de estarmos intercedendo por aqueles que precisam, por aqueles que se sentem fracos na fé. Não entendemos isso. E eu vi o meu sobrinho naquele caixão lacrado, dentro de um saco preto, nu. E eu falei, Senhor, como não somos nada, Jesus. Como tem pessoas batendo no peito e dizendo que tem convicção da salvação. Não temos não, irmãos. Nós acreditamos ali que de fato e de verdade, como disse o apóstolo Paulo, pobres e miseráveis que somos. E essa enfermidade assolou tantas famílias, colocou tantas pessoas, sabe, dentro de casa, com depressão, e me ira de verdade, porque a palavra de Deus, ela me ensina que eu tenho que irar, mas eu não tenho que pecar, eu não tenho que falar as coisas no momento de ira, porque eu acabo falando, sabe, e falando coisas que vou desagradar até o meu Senhor. Pessoas com depressão, e eu vejo pessoas pregando e falando que é demônio, e eu falo, meu Deus, não é, e eu sei que não é. E eu entendo que não é. E eu vi o meu sobrinho ali morrer num caixão lacrado. Não podia ter aglomeração. Num saco preto, pelado. E às vezes a gente acha que é muita coisa, porque nós temos um carro, porque nós temos uma casa, porque nós temos condições, às vezes, de sair, de almoçar fora, nós temos condições de comprar uma roupa que almeja, nós temos condições de comprar um calçado, e nós esquecemos daquelas pessoas que precisam. E às vezes batemos no peito e dizemos assim, o Senhor me usa. Por graça e por misericórdia, sabe? E nós vemos que precisamos descer, sabe?
Eu sou missionária pela misericórdia de Deus. E tem igrejas que eu chego, onde pessoas não me conhecem, porque eu gosto muito de visitar a igreja. Eu amo visitar igreja, sabe? E vou, e as pessoas perguntam assim, a irmã é o quê? Eu falo, sou irmã como você é, sou serva do Senhor como você é, e não me apresento como missionária. A minha carteirinha de missionária da convenção, que é reconhecida em todo o território nacional e internacional, fica guardadinha, junto com meus outros documentos, com a minha habilitação, com a minha identidade, porque não é cargo eclesiástico que me leva para o céu, não. Sabe? É eu buscar o Senhor todo dia, é eu amar o meu próximo como a mim mesma, é eu não desejar aquilo que o meu próximo tem. Eu abençoar aquele que precisa ser abençoado através da palavra, porque Deus me ensina que a minha palavra abençoa e amaldiçoa. E eu vejo aí muitas pessoas rogando praga no marido, mulheres rogando praga no seu marido, marido rogando praga na sua esposa, mãe rogando praga no seu filho. Enquanto ali elas aprendem que a palavra ela abençoa e ela amaldiçoa. E eu vi ali o meu sobrinho ali, sabe, que tinha condições financeiras, sabe, sendo enterrado pelado dentro de um saco no caixão fechado. E eu entendo que o vírus, ele fica até 2 horas vivo e depois disso acabou. E eu vejo a hipocrisia de uma sociedade que quer passar para o povo que o vírus ele fica vivo depois que o corpo morre. Porque essa doença veio, sabe para quê? Para muitos morrerem trancados dentro de casa com depressão. Para não buscar Deus, para não buscar socorro do médico, para não buscar socorro daquele que pode buscar espiritualmente orar pela tua vida. Homem e mulher de Deus, que se sente fraco porque está com depressão. Jovem que se sente fraco porque está com a depressão. E eu vejo uma doença a qual pessoas estão tendo medo, pessoas que outrora professavam a palavra de Deus, estão tendo medo de visitar a pessoa, sabendo que a pessoa está fraca, porque tem medo de morrer. Mas aqueles que estão alicerçados na palavra, se preocupa com a morte, sim. Se eu falar para vocês que eu quero morrer, não quero não. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero conquistar almas para o reino do céu. Para o meu Senhor. Eu quero me deixar ser usada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Porque o meu corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas se o Senhor assim desejar me levar, glória a Deus. Glória a Deus. Mas as pessoas que me cercam, elas entendem que eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de fazer a obra de Deus. Eu estive com meu sobrinho com Covid. E o Senhor não permitiu que eu pegasse. Eu cuidei do meu marido com Covid, que pegou do meu sobrinho. E o Senhor não permitiu que eu pegasse. E nós deitávamos na mesma cama. Nós estávamos no mesmo sofá. Nós dividíamos o mesmo ambiente. Minha filha caçula, meu marido e eu. E o meu marido falou para mim assim: eu vou dormir no sofá, eu não quero você perto de mim. E eu falei assim: meu filho, eu vou cuidar de você. Se eu tiver de pegar, se Deus permitir, eu pego e acabou. Ah, mas irmã, como é que a irmã sabe que não pegou? Porque eu fiz o teste, meus irmãos. Aquele teste horroroso de colocar aquele cotonete do tamanho do mundo no nariz. Depois eu fiz o teste do sangue. E no teste do sangue deu que o meu marido teve, mas que não tinha mais. E o meu teste deu que eu não tinha e que a minha filha não tinha. Eu não tenho medo. Eu tenho medo, sim. Algo que eu temo é a mão de Deus. Porque eu costumo dizer, e não vou me cansar para dizer,
das mãos do diabo, dos demônios dele, Deus te tira, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Essa depressão que você sente, Deus, ele pode tirar essa amargura de dentro de você. O médico, ele pode passar um remédio para você. Deus, ele pode te fortalecer espiritualmente. Mas ninguém te tira das mãos de Deus. Ananias e Safira aqui, eles olharam para aquele homem que tinha vendido as suas terras e tinha ido lá entregar o seu dízimo para a casa do Senhor. E o que ele fez? Ele queria aparecer, porque está cheio de pessoas em nosso meio assim. Não tem uma minoria que de fato e de verdade quer fazer para a obra de Deus. A maioria está mais preocupada em dizer assim: eu vou fazer porque eu quero que o pastor veja. Eu vou fazer porque eu quero que a missionária veja. E quando a pessoa está com esse intuito de fazer para que o outro veja, a mão de Deus pesa. E quando a mão de Deus pesa, meu irmão, ninguém te tira. E aqui Ananias e Safira, eles combinaram. E aí a Bíblia diz: poderá o homem roubar a Deus? Ninguém pode roubar a Deus, sabe? E aí eu vejo que eles planejaram. Não é assim? O teu marido, ele pode até pecar. A tua esposa pode até pecar. Mas não precisa você pecar. Porque a Bíblia diz que nós temos que buscar a nossa salvação. E a salvação é individual. Você pode orar para que Deus venha libertar o teu marido. Marido, você pode orar para que Deus venha libertar a tua esposa. Mãe, tu pode orar. Pai, tu pode orar para libertar o teu filho do mundo das drogas, do mundo da prostituição. Pode orar pelo teu filho que está afastado do evangelho. Pode orar pela tua esposa que está afastada do evangelho. Pode orar por aquele amigo que está afastado do evangelho. Pode orar. Mas ele tem que querer. A palavra de Deus diz assim, olha: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei contigo e tu comigo. O Senhor, ele não é igual Satanás. Satanás, ele vem, sai destruindo tudo. Primeiro ele promete o mundo. Se você me servir, você vai ser rica, você vai ser próspera, eu vou fazer e acontecer com você. A teu favor. E aí a gente vê que é mentira. Que existem pessoas, sabe, cultuando a Satanás e vivendo uma alegria que dentro dela, no interior dela, quando às vezes ela se coloca no canto dela, ela para e pensa: o que eu estou fazendo? Mas não deixa de servir a Satanás. Reluta contra a palavra de Deus. Fala que nós, servos do Senhor, somos malucos, somos loucos. Ontem estávamos lindas, todas coradinhas, mas coradinhas do sol da live. Saindo daqui, nós vamos numa consagração ainda, e depois ainda tem outro compromisso. Porque é assim, sabe? E aí eu fico olhando Ananias e Safira, que combinaram roubar o valor. Bom será que você não prometa a Deus. Não prometa. Se você tem um imóvel para vender de 200 mil e você acha que 20 mil você não vai conseguir dar, não prometa. Não prometa. E se der, não questiona o que o pastor vai fazer. É ele Deus. Porque cada um vai prestar conta. Ou quando o Senhor chamar, arrebatar a igreja, ou quando o Senhor vier. Cada um vai prestar conta, né? É por isso que nós temos visto alguns filmes de Apocalipse, né? Que diz que são casais, mas um foi, um ficou, né? Um subiu, o outro ficou, a mãe foi, o pai foi, o filho ficou. É assim que vai acontecer, né? Porque Ló, quando ele estava em Babilônia,
Ló, ele estava ali com a sua família. Mas a Bíblia diz que Ló ali, ele orava a Deus. Ló orava. E Abraão ali, ele orava para que Deus guardasse aquela família de Ló ali em meio àquele povo idólatra. Aquele povo que debochava dos servos de Deus, né? E aí eu vejo que o Senhor envia 2 anjos por amor a Abraão. Quem conhece a palavra entende que não foi por amor a Ló. Foi por amor a Abraão. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus palestrou com Abraão. O próprio Senhor Jesus. Olha a intimidade que Abraão tinha com Deus. Que ele disse assim, olha, vim até ti para te avisar, porque não vou te deixar enganado. E Abraão, ele começa a questionar o Senhor. Senhor, se tiver 100, 80, 50, 40, 30... Se fosse eu e você, dizia assim, olha, quer saber? Vai cuidar da tua vida, eu não vou te ajudar não. Tá questionando muito. Mas Deus é um Deus de paciência. Porque se Deus ele fosse se irar com a nossa rebeldia, estaríamos todos fulminados. Ninguém alcançaria o céu. Sabe por quê? Porque muitas das vezes questionamos ao Senhor, murmuramos. E o Senhor mesmo assim tem misericórdia. E Ananias aqui, Safira, eles combinaram, sabe, mentir para o Senhor. Mentir para o sacerdote do Senhor, o apóstolo do Senhor. E aí Ananias foi na frente, né? E aí o que eu acho engraçado, que o apóstolo falou assim, ó, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Aí disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Ali Deus, próprio Espírito Santo, falou com Pedro. Por que que Ananias fez isso? E aí Ananias, ao invés de dizer assim, realmente eu fiz, não é esse valor, eu vou buscar o restante, me perdoa, eu estou arrependido, não. Ali ele manteve a tua postura. E porque ele manteve a postura dele, ele suspirou e desceu o pó. E ali, aqueles servos ali, retiraram aquele corpo. E o mais interessante aqui que eu vejo, que não teve pessoas no sepultamento, pessoas não acompanharam aquele enterro. Ele foi sepultado e ponto final. A Bíblia não diz aqui, olha, teve sepultamento, foi anunciado para os vizinhos acompanharem, para a esposa, aí não. E aí eu vejo que um pouco de tempo depois, a mulher, ela foi até lá. E essas horas que se passaram depois, ela teve tempo para analisar na sua casa e dizer assim, poxa, meu marido errou, mas eu não vou errar. Eu estou errada de fazer isso com Deus. Porque eu vejo que Deus usa os seus para fazerem acontecer. E por que que eu vou chegar até o sacerdote, até o apóstolo, e eu vou mentir? Eu não vou compactuar com a mentira. Eu vou falar a verdade, eu estou arrependida. Mas ela não. Safira, ela foi até ao apóstolo Pedro e falou com ele. E o mesmo que sucedeu a seu marido, sucedeu a ela. Porque houve uma oportunidade. Quando um servo do Senhor, ele te pergunta, é porque o Senhor, ele está te dando uma oportunidade. Quando o Senhor pergunta para você assim, olha, o que queres que eu te faça? Porque quando o Senhor fazia essa pergunta para o coxo, quando ele fazia essa pergunta para o cego, quando ele fazia essa pergunta para a mulher de útero seco, ele sabia, porque ele é Deus, e ele sabe, porque ele é Deus, o que é que você precisa. Mas é preciso você abrir a tua boca e confessar para Deus o que você precisa. O que é que tem te afligido? O que é que tem te paralisado, deixado você
não caminhar à presença de Deus. O que outrora você era vaso, o que outrora você buscava, você se colocava na casa dos teus irmãos para orar para aqueles que precisam, para subir um monte, para interceder pela tua parentela, pela tua família, pelos teus amigos, e hoje você não faz. Por que você tem se prostrado? E acontece muito. Sabe, aquela mulher, ela teve tempo para se arrepender. Mas ela não se arrependeu. Ela continuou com um projeto que ela tinha feito errado com o marido dela. Porque quando você começa algo errado, não tem como algo dar certo. É como eu disse ontem, se você quer uma manga, você não vai na goiabeira, você vai na mangueira. Se você quer uma goiaba, você não vai na mangueira, você vai na goiabeira. Sabe? E a Bíblia diz que nós não temos que buscar um jugo desigual. Se você crê em Deus, você é serva do Senhor, ou você está pensando assim, hoje eu vou me compromissar com o Senhor, hoje eu vou estender a minha mão para que o Senhor me aceite, porque não é nós que aceitamos a Cristo, é Cristo quem nos aceita. E Ele está a todo momento, eis que estou à porta e bato, deixa que eu entre, que eu quero cear contigo e você comigo. E às vezes a gente questiona, porque se você crê em Deus, como que você vai se casar com alguém que é ateu? Alguém que bate no peito e diz, eu não acredito em Deus. Como que você vai se casar com uma pessoa que não professa a mesma religião que você? É julgo desigual. Sabe? E eu não posso errar e eu querer que o meu marido erre. O meu marido, ele não pode errar e querer que eu erre. Porque às vezes eu falo algo, né? E o meu marido, no particular, ele chama a minha atenção. Ele fala, olha, você foi infeliz nesse comentário. Você errou aqui, você não precisa fazer dessa maneira. Você precisa fazer assim, assim. Porque quando a pessoa está de fora, ela consegue enxergar melhor do que você. E às vezes o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu não nos faz enxergar que erramos. Deixa o seu nome aí, irmãos, para nós estarmos orando, que eu já estou finalizando a palavra, viu? E o nosso ego, às vezes, não faz reconhecer que erramos. Não faz reconhecer que muitas das vezes, com palavras tortas, magoamos o nosso irmão. E aí não reconhecemos. Ou até reconhecemos, mas não temos a humildade de dizer assim, missionária Priscila, eu errei com você, eu te magoei, me perdoa, sabe? E são essas pessoas que batem no peito e dizem que estão salvos. Como que eu estou salva se a Bíblia diz que eu tenho que persistir até o fim? Até o fim para me ganhar a coroa da vida. Sabe? É matando o meu leão todo dia, é clamando todo dia, é pedindo ao Senhor misericórdia, é acordando de manhã e agradecendo o Senhor todo dia pelo fôlego de vida. E aí eu pergunto para vocês, e eu já estou finalizando com essa pergunta, e eu vou deixar a pergunta para os irmãos, o que você tem dado para o Senhor? Porque aqui eu vi um casal de posses, eu vi um casal que vendeu, sabe, algo e recebeu. E eu vi um casal que roubou a casa do Senhor. Eu vi um casal que intentou mentir contra Deus. Como eu posso mentir contra um Deus que me sonda e me vê? Como é que eu posso mentir? Como é que eu posso mentir para um Deus que me esquadrinha, que sabe quantos fios eu tenho na minha cabeça, que sabe quantos músculos eu tenho? Um Deus que me formou desde o ventre da minha mãe. Como é que eu posso mentir para esse Deus que questionou a Jó, né? Porque Jó conhecia Deus de ouvir falar, né? E quando Deus ele veio falar com Jó, falou, Jó, onde você estava? Quando eu fiz as estrelas, quando eu fiz o mundo, quando eu formei tudo, onde você estava, Jó?
Não é assim? A gente quer perguntar para Deus, Senhor, o Senhor não está me vendo? Não, Senhor. O Senhor não consegue enxergar, não, o que eu tenho feito? O Senhor não consegue enxergar o que eu estou fazendo, não, Senhor. Sabe, e eu vejo, às vezes, pessoas que acham que podem enganar Deus. Eu não posso enganar Deus. E não devo enganar Deus. Sabe? E eu vejo um homem e uma mulher que maquinaram e combinaram enganar a Deus. E eu vejo ali que eles morreram. E o que eles levaram? Será que eles levaram um valor no caixão? Não. E o que aconteceu com as posses deles? Porque a Bíblia não relata nem se eles tinham filhos. A Bíblia não relata nem o que houve depois, quem foi a parentela desse casal. Não. Não adiantou, sabe, eles mentirem para Deus. Porque ali eles foram fulminados pelo próprio Deus. Sabe? E é dizer que hoje isso pode acontecer? Pode, ou não, né? Ou não pode acontecer. Mas o que temos buscado nós? O que temos feito nós para buscar a presença de Deus, para buscar a intimidade com Deus, né? E eu vejo que as pessoas, elas não têm entregue o seu melhor. O que é o nosso melhor? Porque às vezes eu penso que o meu melhor, eu penso. E quando eu digo eu penso, eu não estou dizendo de mim, eu estou dizendo as pessoas, né? Pensa que o nosso dízimo, a nossa oferta, é só valores. E não é. A partir do momento que você tira o teu tempo para estar intercedendo pelo teu irmão, essa é a tua melhor oferta. É a oferta de você entender que o teu irmão precisa de uma oração e você está clamando, orando por ele. É uma oferta de você entender que você precisa limpar, sabe, zelar pela tua igreja, o lugar onde você cultua. E você ali falar assim, quando a gente pode marcar para limpar a igreja? Quando a gente pode marcar para dar uma faxina, organizar? Entendeu? Então, essa também é uma oferta. Esse também é o teu dízimo. Só um minutinho. Quando a gente entende que Deus, ele requer muito mais do que nós temos feito. Porque por mais que façamos para Deus, ainda é pouco ou ainda é nada por tudo que ele fez por nós. Por toda a humilhação que ele passou na crucificação. Está aqui o caderno de oração do monte. Aqui. Com os nomes, viu? Está aqui tem fotos. Tem propósitos que as pessoas colocam na tarde da bênção, toda segunda aqui. Nomes, né? Aqui alguns dobrados. E eu não abro. Os que estão dobrados não abro. Porque eu não quero saber aquilo que as pessoas pedem ao Senhor. Se dobrou porque é algo que está em secreto entre a pessoa e Deus. Amém? E esse é o caderno que fica na igreja. De oração. Que tem nomes, famílias. Amém? E nós temos clamado, nós temos buscado. E ao término dessa 7ª campanha, eu estarei colocando o nome e o propósito de cada um que entrou na live para pedir oração. Sabedores que toda segunda-feira de manhã nós fazemos a live ao vivo, porque segunda-feira à tarde nós temos oração, né, tarde da bênção, né? E nós temos que nos encher, nós temos que buscar, né, para dividir com aqueles que chegam lá precisando, né? Seja na palavra ou algo que o Senhor queira falar no particular com aqueles que entram necessitando. Porque
A Bíblia me ensina que o Senhor Jesus, ele veio para aqueles que precisam de socorro, para aqueles que buscam o socorro, né? Eles não veio para os que estão bons, eles veio para os doentes. E nós precisamos entender isso. O templo é um CTI, é uma UTI, é um hospital espiritual, né? E aqui nós vamos estar orando, né? Pela dona Dalva, que está no CTI, pelo Enéas, pela Beth e a família dela. Amém, Beth? Vamos estar orando sim. Vanessa Souza. Amém, Vanessa. Vamos estar orando por você, viu, minha querida? O Senhor não vai te dar, não. Ele já te deu vitória, sabe? O Senhor, ele te agracia esta manhã. O Senhor permitiu que você entrasse nessa live para ouvir da parte do Senhor uma palavra. Porque eu não tenho nada a dar de mim, não, sabe? Eu, como dizia o apóstolo Paulo, eu sou pó e cinza, pobre e miserável. Nem sou digna de estar na presença de Deus. Mas o Senhor, ele nos contempla, ele nos sonda, ele nos vê, viu? E você é mais uma das tantas que estará, sabe, na minha mente e nas minhas orações. Viu, querida? Creia, Deus é contigo, tá? Mateus, Elizabeth, Silvio Correia, Adriana, Marcos, Maria Helena, Moreno? Porque o nome... Ana Paula, família, Márcio, Marina Rodrigues e família, Ana Célia, entre outras pessoas aí que estão colocando o nome, né? E quero também pedir pela família da Rosângela, né? Pelo sobrinho dela, que está no tráfico, sabe? E eu creio que o Senhor pode fazer mover as águas. Eu creio que o Senhor pode libertar aquele jovem, sabe? Aquele jovem que está perdido, aquele jovem que só consegue enxergar o mundo que está à volta dele, sabe? Eu creio num Deus do sobrenatural. Eu creio num Deus que chega aonde eu não posso ir e pode transformar, sabe? Eu peço, né, por todos os moradores do Cacuia, que é o bairro onde eu moro, de Nova Iguaçu, sabe? Pelo mundo. E eu vou estar clamando e eu vou estar intercedendo, não só pelos meus vizinhos, mas pelo pessoal de Petrópolis, pelo pessoal da Ucrânia, sabe, que está nessa guerra. E eu peço que os irmãos se liguem comigo em oração, sabe? Vamos nos elevar nosso pensamento até o Senhor, para que possamos fazer aquela corrente de oração e orar por aqueles que precisam, viu? Vê de novo só para mim o nome da moça que está internada, por favor. Dalva Lobato. Amém. Senhor querido Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante, Senhor, da Tua presença, eu me coloco, Pai, juntamente com os meus irmãos, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, que me acompanham, Senhor querido, nesta live, Senhor querido, acreditando, Senhor querido, que o Senhor pode movimentar as águas, acreditando que o Senhor pode ir, meu Deus querido, até aquele CTI onde está, meu Deus querido, a dona Dalva, Senhor querido, e pode, Senhor, fazer um movimento das águas, e pode, Senhor querido, Deus amado, Espírito Santo, dar vitória, meu Deus querido, ao seu neto que pediu, meu Deus querido, esta oração, que pode dar vitória aos seus filhos, Senhor querido, pode dar vitória à sua parentela, à sua família, Senhor, porque Tu és o Deus do sobrenatural, Tu és o Deus que trabalha onde, meu Deus querido, muitas das vezes nós não temos fé para crer, mas o Senhor é um Deus que faz e acontece. Senhor querido, Tu és um Deus, Pai querido, que ao entrar naquela cidade, Pai querido, de Naim, o Senhor olhou para aquela viúva, que, meu Deus querido, que já tinha feito aquela trajetória, Senhor, para enterrar o seu marido, e olhou para ela e se compadeceu, Senhor.
e viu aquela senhora viúva indo levar o seu filho até o cemitério. Ah, Senhor querido, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que se compadece através da oração do justo. Tu és um Deus que se compadece através do sofrimento daquela mulher. E o Senhor olhou para aquela mulher, Senhor, e viu que aquela mulher já era viúva. E aquela mulher, Senhor, só tinha um filho para contar como provedor. E o Senhor se compadeceu. A Tua palavra diz que o Senhor sentiu íntima compaixão. E o Senhor foi tão somente, Pai querido, até aquela viúva. Ah, Espírito Santo. E o Senhor olhou aquela viúva com íntima compaixão e tocou naquele esquife e mandou aquele moço levantar, porque Tu és Deus. E ainda que o médico diga que está tudo acabado, que não tem jeito, Tu és um Deus que dá a última palavra. Tu és um Deus que chegou até Lázaro após o 4º dia, que aquela irmã, meu Deus querido, Marta, questionou: ah, Senhor, se Tu estivesse aqui. Ah, Jesus. Aqueles que andam contigo sabem que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Sabe que Tu és o Deus que toca no esquife e que o Espírito da vida sopra nas narinas. Tu és um Deus que mandou aquele povo tirar a pedra e falou pelo nome, porque se o Senhor tivesse dito sai para fora, alabaxuricanta, alabacebe, alabaçai. Ah, Senhor, se Tu tivesse dito, Senhor, sai para fora, eu acredito ali que todos aqueles defuntos que estavam cercando aquele meio, ah, Senhor, todos sairiam. Mas o Senhor foi bem enfático quando disse: Lázaro, sai para fora. Porque se naquele momento, Deus, o Senhor tivesse dito sai para fora, eu acredito ali, Pai querido, Espírito Santo de Deus, que aqueles defuntos todos sairiam com vida, porque Tu és Deus, Tu faz como quer. Tu és o Deus que confunde a medicina. Tu és o Deus que confunde o homem. Tu és um Deus que transforma o homem. Tu és o Deus que pega o traficante, o brabão, e transforma no homem de fé, no homem de graça, no homem de temor, no homem que vai falar da Tua palavra, no homem que vai chegar naquele lugar que outrora todos viam com medo e vão contemplar o brilho do Teu Espírito Santo, para testificar que só o Senhor é Deus. Porque há esperança, viu, varoa? Há esperança para o teu marido que se encontra na cadeia. Há esperança. O Senhor, Ele pode transformar, mas tu não podes desistir dele. Porque o Senhor não desistiu de ti. O Senhor não desiste de mim. O Senhor não desiste de nós. E o Senhor manda te falar esta manhã: não desista do teu marido. Ainda que muitos abram a boca para dizer: como pode, é serva, estava clamando, estava buscando, e o seu marido está preso. Mas eu quero te dizer esta manhã, mulher, que quem te justifica é Deus. Glória a Deus, aleluia. Não perca o teu tempo para falar da tua intimidade com o nosso Deus. Não perca o teu tempo para se justificar com aqueles que não têm compromisso com Ele. Porque assim o Senhor manda te dizer: vou eu te usar como vaso de alabastro. Vou eu fazer infinitamente mais. Mas basta que tu se coloque na posição. Não dê ouvido às línguas que se batem contra a tua vida. Não interessa que estás me servindo.
Não interessa que estás na mesa de oração, clamando, buscando, intercedendo, pedindo, e às vezes dentro de casa questionando o porquê minha serva, o porquê me serve e eu permiti isso. Faço como quero, da forma que quero, eu sou o que sou, porque eu sou. Cala a tua boca, faz a minha obra e deixa eu te usar sobremaneira. Vou eu calar a boca daqueles que se batem contra ti, porque vou eu te usar da profundidade dentro da minha palavra. Vou revelar o culto escondido para aqueles que batem a boca contra a tua vida. Mas saiba que sou eu, Deus, quem falo. Nunca bata no peito para dizer eu sou vaso, porque eu exalto, mas eu abato. Eu exalto, mas eu ponho na copa. E ai de ti, mulher, porque tenho eu obra naquele varão, viu? Quero eu, você e ele de frente à minha obra, fazendo meu ide, porque eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E fica nesta manhã com a minha paz e a minha graça. Oh, Jesus, querido Deus amado. Toma essa varoa, Senhor querido, Deus amado, Espírito Santo, em tuas mãos. Senhor querido, sustenta a tua serva, abençoa ela, Senhor. Derrama o teu bálsamo, a tua graça, a tua glória sobre essa varoa, Senhor. Que está, meu Deus querido, com depressão, como tantas outras que não tiveram a coragem que ela teve de colocar o seu nome e a sua causa, Senhor. Mas eu sigo aqui junto, meu Deus querido, com aquela que tu separou para caminhar comigo, para estar intercedendo. Orando, intercedendo e entendendo que a depressão, Senhor, é a doença da alma. A depressão é a doença, Senhor, que tem acometido muito, Senhor, nesses últimos dias. Pai, visita o povo de Petrópolis. Visita as famílias que perderam seus entes queridos naquela enxurrada, Paizinho. Senhor, vai confortando os corações, Pai. Nós sabemos que tem lugares aí, Senhor querido, que ainda estão na peleja, Pai. Ah, Senhor, vai confortando os corações. Paizinho querido, toma esse povo, Senhor, que tem a sua parentela, Senhor, na Ucrânia. Povo brasileiro, que tem gemido, que tem chorado, Pai. Para que o Senhor venha guardar, Senhor querido. Toma, meu Deus, essas pessoas também da Ucrânia, Pai, que estão na mira da guerra, Pai. Meu Deus, estão com medo, Senhor querido, do que pode acontecer. Porque nós temos visto, Senhor, o que eles têm feito. Eles têm enviado, Senhor, aviões bombas sem piloto, Pai. Para cair em determinados locais, Pai querido. Para matar vidas, Senhor. E a tua palavra me ensina que o Senhor não se alegra com isso. E que existe um povo clamando, intercedendo, Pai. Então, Senhor, esta manhã eu te peço, toma as nossas petições em tuas mãos. Toma a dona Dalva, Senhor, que está no CTI, Pai. Senhor, permita que o médico, Pai querido, dê uma resposta até o findar deste dia positiva para essa família. Senhor, porque eu bem sei o desespero que é, Pai. Ficar em casa aguardando, Pai querido, um parecer médico. Mas eu te peço, Senhor, dá vitória. Dá vitória a essa família. Entra, Senhor, com providência. Faz, Senhor, aquilo que eu não posso fazer, Pai. Entra com providência também, Senhor, com essas pessoas que estão com depressão. Entra com providência, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, nos casamentos. Visita, Senhor, as cadeias. Usa os teus, Senhor, que tem entrado neste lugar para falar da tua palavra. Os manicômios, Pai. Os asilos, Senhor querido. Nós sabemos que tem muitos, meu Deus, idosos abandonados pela sua parentela, pela sua família, pelos seus filhos. Senhor, visita os orfanatos, Pai. Jesus, nos guarda, nos livra. Pai, nos coloca sempre de joelhos dobrados para estar orando, Pai, pelo povo da Ucrânia, Pai.
pelo povo, Jesus querido, de Petrópolis. Guarda o Brasil, Senhor. Estende a tua mão neste mundo, Pai. Nós sabemos